Será que o Corinthians finalmente começou a mostrar a cara do time que Fernando Diniz quer construir? Na volta do Campeonato Brasileiro após a pausa, o Timão não tomou conhecimento do Remo e venceu por 3-0 na Neoquímica Arena. Mas muito mais importante do que o placar foi a maneira como o Corinthians conseguiu construir essa vitória. Principalmente no primeiro tempo, o time mostrou posse de bola, troca de passes, aproximação entre os jogadores e, principalmente, uma coisa que vinha fazendo muita falta: eficiência na hora de finalizar. Mas será que essa vitória realmente mostra uma evolução do Corinthians? Ou o resultado precisa ser analisado com cautela por causa da fragilidade do adversário? É exatamente isso que vamos analisar agora. O Corinthians voltou da pausa do calendário com uma atuação que deixou uma impressão bastante positiva. Com a vitória por 3-0 sobre o Remo, o Timão chegou aos 27 pontos e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 7ª colocação. E o grande destaque da partida foi o primeiro tempo. O Corinthians entrou em campo com uma postura muito mais organizada e agressiva. A equipe conseguiu controlar a posse de bola, trabalhar as jogadas com paciência e encontrar espaços através das aproximações. E isso tem uma explicação. Desde que chegou ao Corinthians, em abril, Fernando Diniz encontrou uma equipe que praticamente não teve tempo para treinar. O calendário estava apertado, os jogos eram constantes e o treinador precisava tentar implementar suas ideias praticamente durante as partidas. A pausa, portanto, acabou sendo uma oportunidade importante para Diniz trabalhar aquilo que ele considera fundamental para o seu estilo de jogo: posse de bola, troca de passes, aproximação e intensidade. E contra o Remo, principalmente no primeiro tempo, foi possível enxergar um pouco mais desse Corinthians que o treinador pretende construir. O primeiro gol é um exemplo claro disso. A jogada começou com André, passou por Matheus Bidu e terminou com Breno Bidon participando da construção até o passe para Yuri Alberto abrir o placar. Foi uma jogada trabalhada, construída com movimentação e troca de passes. E o Corinthians não parou por aí. No segundo gol, Yuri Alberto participou da construção e encontrou Zaccaria Labiade, que avançou pela área e cruzou para Breno Bidon. Na sequência, Caio César apareceu para completar de peixinho e ampliar a vantagem. Já o terceiro gol mostrou novamente uma construção coletiva. André, Mateuzinho, Matheus Bidu e Zaccaria Labiade participaram da jogada antes de Yuri Alberto aparecer para colocar a bola para dentro. Ou seja, os 3 gols tiveram algo em comum. O Corinthians conseguiu transformar a posse de bola em oportunidades reais de gol. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes da partida. Antes da pausa, uma das grandes dificuldades do Corinthians era justamente concluir as jogadas. O time até conseguia chegar em determinados momentos, mas muitas vezes faltava eficiência na última bola. Contra o Remo, isso mudou. O Corinthians criou, foi objetivo e conseguiu transformar as oportunidades em gols. Agora, é claro que existe um ponto que precisa ser levado em consideração. O Remo ocupa a parte de baixo da tabela e entrou na partida como vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Por isso, não dá para afirmar que todos os problemas do Corinthians foram resolvidos depois de uma única vitória. Ainda existe um longo caminho pela frente, e o próprio segundo tempo mostrou isso. Depois de construir uma vantagem confortável, o Corinthians diminuiu o ritmo e passou a administrar o resultado. O time continuou dominando as ações, mas já não apresentava a mesma intensidade do primeiro tempo, e isso incomodou bastante Fernando Diniz. À beira do campo, o treinador passou boa parte da segunda etapa cobrando os jogadores e demonstrando irritação com a queda de intensidade. Diniz chegou a fazer as 5 substituições disponíveis, tentando mudar o comportamento da equipe, mas, dessa vez, não conseguiu fazer o Corinthians voltar ao mesmo nível apresentado na primeira etapa. Mesmo assim, olhando para o conjunto da partida, a impressão deixada pelo primeiro tempo é bastante positiva. O Corinthians mostrou organização, mostrou intensidade, mostrou capacidade de construir jogadas e, principalmente, mostrou eficiência. Agora, porém,
vem um teste muito mais complicado. Na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Bahia, fora de casa, na Arena Fonte Nova. E aí teremos uma oportunidade muito melhor de entender se essa evolução apresentada contra o Remo é realmente um sinal de crescimento do trabalho de Fernando Diniz. Porque contra o Bahia, o Corinthians terá pela frente um adversário que está brigando na parte de cima da tabela. Será um confronto direto e um resultado positivo pode colocar o Timão ainda mais próximo dos primeiros colocados. Por isso, a pergunta que fica para o torcedor corintiano é: o Corinthians está realmente começando a engrenar com Fernando Diniz? A vitória contra o Remo foi convincente, mas o duelo contra o Bahia pode ser o verdadeiro teste para saber até onde esse novo Corinthians pode chegar no segundo turno. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acredita que o Corinthians está evoluindo com Fernando Diniz? Essa vitória por 3-0 contra o Remo te deixou mais confiante para o segundo turno? E mais importante, você acredita que o Timão consegue vencer o Bahia fora de casa? Comenta aqui embaixo, vai Corinthians, se você acredita que o time pode brigar por coisas grandes neste segundo turno. E se você quer acompanhar todas as notícias, análises, escalações e bastidores do Corinthians, já deixa o seu like, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o Timão. Então já sabe, se você é Corinthians, esse é o seu lugar. Vai, Corinthians!